Ainda não estou ainda profissional, mas um dia eu chego lá. Uma hora eu chego lá, depois dos 21 dias eu estou operacional. Mas foi isso o meu micro-resultado, né? Parabéns. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém aqui. Sentindo falta de muita gente aí. Olha o Marcelo aí. Bora, Marcelo. Bom dia. E Fala aí, amor. aí, Me dá um galera. micro. Já chega falando lá, já solta já, ó. Como é que foi o micro É resultado mesmo? do mundo? Pois é. Meus micros resultados foram. Terminei minhas tarefas, consegui colocar em dias, Ah, exercícios físicos, tomar água, isso aí. uau. E qual foi o ganho? O ganho de ontem? O ganho é saber que tem que reagir, né? Tem que melhorar, ser mais resiliente nas minhas decisões. É isso aí. Esse galo tá cantando com força aí. Aonde esse galo aí? Tô aqui pertinho aqui de casa. Escutou aí, velho? Eu tô ouvindo ele acordando Manda e tá esse. querendo parar todo mundo. É do lado aqui. Vou ter que ficar com o telefone assim. Eu tentei achar ali o suporte de botar o telefone no toque, ó. Ter que botar ele em pé aqui no notebook aqui. Vamos lá. Como que as crenças e os hábitos impactam a sua saúde mental? Esse é o Como tema que de hoje, Gustavo? Saúde mental? isso? Como que a crença e os hábitos impactam a sua saúde mental? Vou colocar a roupa aqui já, acabando a aula aqui, eu já dar uma corrida. Crenças e hábitos impactam a sua saúde mental. Então, vamos falar sobre isso. Porque é o seguinte, a crença que você tem, ela vai repercutir no hábito que você vai gerar. O hábito que você tem vai fazer você andar ansioso, preocupado, aflito, angustiado. Tem uma divisão de tempo chamado passado, presente e futuro. Passado, quem fica pensando no passado fica depressivo. Quem fica pensando no futuro está ansioso. Quem está no presente está executando. Então, eu só falo para você o seguinte: você está executando aquilo que precisa fazer? Não. Então, você não está no presente. Ninguém corre no presente. Ou melhor, ninguém corre no futuro. Ninguém corre no passado. Ninguém tem amigo no futuro. É tudo no presente. O rolê é no futuro. Entendeu? O rolê é aqui, no presente, aqui e agora. Então, o que eu preciso fazer? Preciso avançar. Ponto, quieta, ponto. Eu preciso avançar. Eu preciso me concentrar no presente. Então, as minhas crenças e os meus hábitos vão impactar na minha saúde mental. Então, olha só o que funciona aqui. Como nossas crenças e os hábitos, ela vai fazer esse impacto. Como que ela vai impactar? Primeira coisa, anota aí. Autoestima e confiança. Autoestima. Segundo, confiança. O que é autoestima?
seu valor. É uma música muito antiga que diz assim, ó, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você já ouviu essa música antiga aí? Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Lembra disso aí? É isso mesmo. Tão importante para Deus. Aí vai. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Cara, a música ela tá falando sobre autoestima. Ela tá falando do valor que você carrega. Qual é o valor que você carrega? Você tem um valor, sabia? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor hoje? Se você tivesse que pagar um valor, está aqui, a grande maioria de vocês estão aqui por causa de dinheiro, de grana. Está aqui por causa de dinheiro. Você está aqui por causa de dinheiro porque você não entendeu o valor que você carrega. Vocês querem mais dinheiro, não quer? Quer aumentar o que você está ganhando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar o que você ganha. É o quê? Dobrar, triplicar ou quadruplicar nesse momento que você está buscando. Aí eu quero ganhar 1 milhão. Você está muito longe de 1 milhão, não vai chegar. Você quer dobrar, triplicar ou quadruplicar? Ah, eu quero quadruplicar, eu quero ganhar 5 vezes mais. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 10 vezes mais. Você ganha hoje. Você está ganhando 4 mil, vai imaginar você ganhando 40 mil. Vai dar um boom na sua vida assim, vai dar um tranco na sua vida assim de forma absurda. Você está ganhando 40 mil, você vai passar a ganhar 400 conto por mês. 10 vezes mais. Dá para dar uma diferençazinha, não dá? Dentro de casa. Sim ou não? Você vai aumentar 10 vezes mais que você ganha. Aí você vai ter que perder um rins. Aumentar 10 vezes mais. Mas você vai ter que perder, abrir mão de um pulmão. Você vai aumentar 10 vezes mais. Mas você vai ter que ficar sem uma das mãos. A esquerda ou a direita, você escolhe aí. Você vai aumentar o que você está ganhando. Você tem que escolher entre perder o pé esquerdo e o pé direito. Pode ter até a perna, mas o pé vai rodar. Então, vai aumentar o que você quer. Aquilo que você vai ganhar. Vamos tirar da sua vida a pessoa que você mais ama. Tira da sua vida a pessoa que você mais tem um carinho. Ou todo mundo que mora dentro da sua casa com você hoje não vai existir mais. Presta atenção. Que o rolê não é por causa de grana. Entendeu? E quando você coloca essas pessoas na frente, com a sua vida na frente, você começa a enxergar que você fala assim, pô, então não compensa. Não compensa eu trocar essa essa condição de vida minha, perdendo um pulmão, um pé, um olho, um braço, para ganhar 10 vezes mais. Não compensa. Essa conta não fecha. Aí é loucura. Ou perder alguém de dentro da minha família para ganhar 10 vezes mais. Aí é loucura. Então eu preciso entender o quê? O meu valor. O meu valor. Senão eu vou condicionar o meu valor ao que eu ganho. Ao que eu ganho no mercado de dinheiro. Presta atenção. Você vai colocar o valor que você tem com o valor que as pessoas pagam a você. Qual o valor que a pessoa paga a você? Ou então eu ganho lá 10 mil por mês, aí eu acho que o meu valor é aquele. Rapaz, aqui não é seu valor. Entendeu? Mas é o que você recebe.
mas não é o seu valor. Então eu preciso saber essa crença de autoestima, a crença de valor próprio. Quando você olha para você, qual o valor que você carrega em você? Ah, eu tenho aqui o valor que eu carrego em mim. Comprado pelo sangue de Cordeiro, remido por Jesus na cruz. Nossa, que esse valor é pesado. Tem gente que acha que o valor dele é das pessoas que seguem, das pessoas que admiram. O valor dele é pelo aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de... Ontem eu estava lendo aqui com a minha esposa. Nós estávamos lendo aqui, a Bíblia está até aqui em cima aqui, livro de João. Nós estávamos lendo sobre o João ali, e tem algumas passagens. A passagem ali, João capítulo 1, 2 e 3, onde João ele fala que ele não sabia quem era o Cristo. Está muito escrito na Bíblia, assim, ó, eu não sabia quem era. Aquele que me mandou disse que quando eu batizasse e descesse nele o Espírito Santo e ficasse, aquele ali era o Cordeiro de Deus. Aí quando João batiza Jesus e Jesus levanta das águas, que ele olha para Jesus e vê ali o Espírito Santo descendo e ficando, aquele ali era o final, era o fim ali do rolê que João Batista tinha que fazer. Acabou ali. Era fazer o quê? Ele pega, anuncia, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vira para os discípulos e fala, aquele ali é o Cristo. Os discípulos de João deixam João e vai seguir Jesus. Aí João continua fazendo o quê? João continua pregando do jeito que ele pregava antes. Por causa de quê? Por causa da fama. As pessoas, elas tinham João como famosinho, sabe? Como badaladinho, como o carinha que era famosinho. Então as pessoas, elas queriam olhar para João Batista. João Batista não queria deixar aquilo. Ah, eu vou largar tudo aqui e eu vou largar tudo aqui, as pessoas para seguir aquele homem lá. Era para ter feito isso. Então João Batista achou que o valor dele era o quê? Era aquilo que ele estava fazendo. Não, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Rapaz, Deus mandou você fazendo até uma fase. Essa fase já acabou. É você pegar agora e seguir Jesus. Aí ele pega e não segue. Quer ver isso? Vou mostrar isso na Bíblia. Você tem Bíblia aí? João 3. João capítulo 1, versículo 32. Olha o que está escrito aqui. Que doideira. E João 1, 32. E João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Olha o 33. Eu não o conhecia. Aqui João está falando aqui, ó. João 1, 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vieres descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vim e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pronto, acabou. Ele está dizendo que ele não conhecia e disse, aquele que mandou ele fazer, quando você vê descendo, o Espírito Santo desceu, segue. Segue. Aí aqui, ó, 35. No dia seguinte, João estava com outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, João falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. João estava aqui, viu Jesus passar, falou, aquele ali é o Cordeiro de Deus. O que os discípulos fizeram? Vendo Jesus passar, os dois discípulos, 37, os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiu Jesus. E o João? Era para ter seguido também, mas não seguiu. Sabe por quê? As pessoas acham que o valor dela é aquilo que elas fazem. Não, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. É o que Deus mandou fazer. Rapaz, acabou aqui agora. Hein? É só você pegar e seguir.
não seguiu. Por quê? Porque ela valoriza aquilo que ela faz, não aquilo que ela é. Quando você lê lá no livro de Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo. Lucas, capítulo 18 em diante, você vai ver lá que Jesus fala que no reino de Deus, João vai ser o menor. No reino de Deus, João vai ser o menor. Tanto que João acaba a sua carreira perdendo a cabeça. O que João foi? João foi parado para não atrapalhar o, o rolê de Jesus. Então aqui, a autoestima tem a ver com o seu valor. Tem a ver com o valor que você tem. Você não pode colocar o seu valor naquilo que você faz. O valor tem que ser naquilo que você é, não que você faz. Então, o João, ele achou que o valor dele estava naquilo que ele estava fazendo. Não é, ué. Ele tinha uma missão, preparar o caminho, mostrar quem era Cristo. Na hora que mostrou quem era Cristo, você vai ler lá, leia o livro de João, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João não foi escrito por João Batista, tá? Só para você saber. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo de Jesus, que se chamava João. Aí você, mas lê lá que vai falar muito sobre o João Batista. E aí você vai entender que João Batista, ele era para ter seguido a Jesus. Ele não seguiu. Ele revela, mostra Jesus para o mundo, os discípulos seguem ele e depois ele ainda manda assim, ó, no livro de Lucas, ele manda 2 discípulos até Jesus, ó, vai lá perguntar a Jesus se ele é quem nós estávamos esperando ou se nós devemos esperar outro. Mas que diacho, tu viu o Espírito descer, pousar sobre ele, e quem te mandou fazer isso falou que isso ia acontecer. E quando você visse, aquele ali era o Cordeiro de Deus. Está na Bíblia. Você não fez, você ouviu, você viu, você falou, pessoas deixaram você e foi seguir, você continuou fazendo a mesma coisa. Agora você está com um orgulhozinho ferido, querendo saber se aquele ali era realmente. Aí Jesus diz assim, ó, fala para João aquilo que vocês viram e viram aqui, que agora os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e o reino de Deus está sendo pregado. Qual a diferença? É que Jesus estava pregando agora o reino. João Batista pregava o arrependimento. Percebe a diferença? Tem uma diferença. A pregação de João é arrependimento, a pregação de Jesus é o reino. Por isso que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos de Jesus, porque é a pregação de arrependimento. Arrepender, quer dizer, saber do seu erro e reconsertar. Agora, Jesus está pregando um reino. É diferente. A pregação é diferente. E você sabe a diferença entre salvos e reinantes. Aí isso é outro rolê para a gente entrar aqui. Mas é seu valor, cara. Você precisa saber o seu valor. Se você não souber o seu valor, você vai ficar ali, vai ficar perdido. Você vai entregar o seu valor, vai entregar o seu coração para qualquer coisa. Vai entregar o seu coração para as coisas que você faz. Você vai entregar o seu coração para as atividades. Ah, se eu não fizer, eu não tenho valor. Se eu faço. Não, eu sei qual é o meu valor. Eu sei qual é o meu valor. Ser salvo. Então, Jesus não quer só salvar você. Se fosse só para salvar, deixava João Batista pregando lá. Hein? Jesus quer trazer você acesso ao reino. O reino de Deus. Reinar com ele. Então, vou falar isso no último módulo, no módulo do desfrute, do transbordo. Vamos falar sobre o reino aí. Então, eu preciso ter autoestima e autoconfiança. O que é autoconfiança, né? Autoconfiança é assumir risco. É me colocar em risco. Me colocar em situações desafiadoras.
Ontem estava fazendo uma reflexão. Seguinte, se não fosse as situações difíceis que você entra, você não, você não se move. Presta atenção. Se não for as situações difíceis que você entrar, você não vai se mover. Você vai ficar parado no mesmo lugar. Você tem que assumir risco. Você tem que entrar para o desafio. Você tem que ir para a zona de confronto. Você tem que ir para a zona do esculacho. Você tem que ir para o lugar onde você fala assim, cara, acho que eu vou morrer. Isso aqui não é para... Você tem que ir. Tem que ter crença para assumir risco. Aí eu falo para você, a pessoa para assumir risco, ela precisa ter autoestima. Ela precisa enxergar seu valor. Senão ela não vai assumir risco. Percebe que uma coisa vai dependendo da outra? Você tem que ver, você tem que ter essa autoconfiança. Eu confio em mim. Você confia em você? No que você confia em você? Ah, eu confio em mim, eu sei que eu vou dar conta. Vai dar conta de quê, rapaz? De que você vai dar conta? Você assume risco? Assumo. Então vai para cima. Vai para cima. Quem assume o risco são pessoas que elas estão olhando com outros olhos. Elas estão olhando com outra visão, com outra pegada. Então ela olha e fala assim: eu tenho um risco aqui de não dar certo. Mas em vez dela focar no não dar certo, ela vai focar o seguinte: o que isso aqui vai me mover? Quantas pessoas, quantas mulheres, elas engravidam e vai lá e tira a criança? Porque elas falam o seguinte: eu não tenho condições de cuidar, eu não tenho condições de criar, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condição. Aí ela tira a criança porque ela acha que ela não tem condição, ela não tem autoconfiança. Não, mas como é que eu vou fazer para cuidar dessa criança? Como é que eu vou fazer? A minha vida acabou, a minha vida. Não, minha filha, sua vida acabou de começar. Você está assumindo risco? Vai lá assumir o risco. Vai te sacrificar, vai exigir mais de você, vai ter que ter mais tempo, vai ter que ter estrutura emocional. Olha como é que você vai ver crescendo. Você entende isso? Sei que eu estava conversando, mas foi na sexta-feira, estava conversando lá no evento, e nós estávamos falando, uma pessoa que tem filho, ela tem uma estrutura emocional maior, a tendência, tá? É ter uma estrutura maior do que quem não tem. Uma mulher que gerou uma criança no útero, obviamente, né? Uma mulher que gera uma criança tem uma estrutura maior do que aquela que nunca gerou. Óbvio, ela não viveu aquela experiência, ela não pode trazer um nível de relevância, um nível de fala sobre algo que ela nunca executou. É simples, entendeu? Então exigiu mais, confrontou. Eu brinco com a minha esposa, falei assim, a minha esposa teve 2 filhos parto normal, 2 filhos parto cesárea. Eu falo para ela, agora tem que ter o terceiro para vir normal, né? Ela fala, tá amarrado. Não, você tinha que ter um filho parto normal. Eu queria ver essa cena, você dando a luz, assim, sabe? Vendo aquela mulher selvagem, agressiva, gritando, quero te matar. Queria ver essa cena. Ia ser assustador. Tem noção como é que muda a cabeça de uma pessoa que passa por uma realidade dessa? Isso é um trauma violento na cabeça. É um tranco emocional absurdo. Quando minha esposa foi ganhar o Noah,
Nós fomos para um hospital que ele era especializado em parto normal. E a Marcela foi para ter parto normal. Ela ia ter parto normal. Aí chegou lá, no dia de ganhar, a obstetra fez um exame, falou com ela assim: você não pode ter normal. Seu bebê é muito grande, a gente vai ter que fazer um parto cesárea. Senão a gente vai botar em risco você e a criança. Ela falou assim: dá mais a criança do que você. Você está dentro do hospital, a gente está monitorando seus batimentos, tudo mais. Então, assim, é muito mais fácil ver se você não está aguentando do que a criança. Então, para preservar a criança, nós vamos fazer um parto cesárea. Era aquilo que a gente queria. Mas nós ficamos lá, internados. Passamos lá. Essa notícia veio 1h da tarde. O parto só aconteceu 7h da manhã do outro dia. Então, nós passamos a tarde toda lá. Aí, à noite a gente estava cansado já de estar lá. E ela falou: eu preciso andar um pouco. Aquele barrigão. E eu andando com ela pelo corredor. E é assim, cheio de portinha. Cada porta, uma mulher lá dentro em trabalho de parto. Você imagina a doideira. Cada porta, uma mulher lá dentro em trabalho de parto. E, cara, tem uma cena que me cravou. 3h da manhã, uma mulher, ela entra no momento de dar a luz. E a gente andando no corredor. O grito dela foi ensurdecedor. O grito e as mulheres entrando, as enfermeiras entrando para ajudar e tal. E o pessoal faz força, ela vai! E grita, aquele grito da. Eu vou te falar, teve um momento que marcou, a hora que ela deu o maior grito que deu, assim, ó, que rompeu com tudo. Paz! O grito veio o silêncio, logo em seguida o choro da criança. Absurdo. Aí ela gritou, veio o choro da criança. Quando a criança chorou, ela entrou automaticamente orando. A mãe. E era uma oração que ela não se continha. Ela orava assim, com o peito aberto. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do meu. Assim, sabe? E eu olhando. Eu até me arrepio pensando nessa cena. E eu e minha esposa no corredor. Eu falei, cara, que todo o hospital, todas as mulheres que estavam dentro do quarto saíram assim, chorando, enxugando as lágrimas. E elas falam assim: é todo dia isso aqui. Todo dia isso aqui é. Assistir a vida acontecendo diante dos seus olhos é absurdo. Essa enfermeira fala: isso aqui é a coisa mais gratificante. Não é o dinheiro que paga. Nossa! E eu me emocionei, eu chorei, eu tava do lado de fora, eu chorei igual criança, minha esposa. Falei, cara, é muito pesado. É muito pesado. Então, quando você olha aqui essa crença de autoconfiança, é de assumir risco. Qual é o risco maior? Então, parto normal ou parto cesárea? O cesárea tem seus riscos. O normal também tem seus. Mas normalmente não se quer o cesárea normal para você não passar dor, não passar esse desconforto, não doer tanto. Não se quer isso. Entende? Aí depois que minha esposa ganhou um bebê, ela foi pro quarto. Teve uma mulher que chegou no quarto dela, que o quarto era compartilhado. A mulher, ela teve o parto cesárea. Após o parto, ela teve uma complicação e precisou para a mesa de cirurgia, para fazer a cirurgia. Então, ela teve as duas dores, tanto a do normal quanto a de cesárea. A dor de dar à luz no normal e depois a dor de ter que fazer uma operação para poder resguardar a vida dela. Então, você percebe o seguinte: eu preciso ter essa autoestima e eu preciso ter essa confiança, autoconfiança. Preciso confiar em mim, eu preciso assumir os riscos. Quais riscos que eu estou abrindo mão?
Cara, eu teria mais coisas para falar para você hoje. Mas essas duas coisas aqui são duas coisas tão sólidas, tão concisas, tão necessárias na sua vida, que você tem que debruçar só em cima disso aqui. O que você não tem assumido o risco? Tem tirado. Ah, não dá. Ah, porque eu não vou conseguir. Ah, porque é pesado. Ah, porque é difícil. Ah, é o risco. Cara, tudo é arriscado. Tudo é risco. Tudo. Tudo vai ter um risco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir. Eu tenho que trazer esse risco para a minha vida. Eu tenho que trazer esse risco para mim. Entendeu? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um amor próprio. Eu vou conseguir me amar. Eu vou conseguir ter gratidão. Eu vou conseguir ter mais qualidade. Eu vou conseguir celebrar as minhas conquistas. Porque eu vou conseguir enxergar o risco. O risco daquilo ali. Entende? Outra coisa aí que você precisa ter. Outra crença. Estresse. Tem gente que tem crença de estresse. Aí tá sempre estressado. Que coisa do inferno. O que é estresse, Gustavo? Estresse se chama irritabilidade. Todo estressado, ele tá irritado. Irritabilidade. Se eu te falar que tudo foi feito para irritar você, que tem que irritar você. Sabia disso? Que todas as mudanças de vida que você teve foi através da irritabilidade. Você tem que ficar irritado. Quando você não fica irritado, você não rompe. Você vive num processo de aceitação, de comodismo. Então você tem que se irritar com as coisas. Tem que se irritar mais vezes, sabia? O problema não é a irritabilidade. O problema é a sua estrutura emocional para lidar com aquilo que te irrita. Esse é o problema. Entendeu? Pensa o seguinte, ó, na estrutura emocional você tem uma escala de 0 a 1 bilhão. De 0 a 1 bilhão. Número astronômico. Na escala de 0 a 1 bilhão, onde está a sua estrutura emocional? Todo mundo aqui tem um teto. Todo mundo tem um teto. Tem gente que o teto é 10. Qualquer coisa, é o famoso. Você nem pavio curto, você nem tem pavio. Tem gente que o teto é 100. Tem gente que o teto é 1000. Entendeu? Tem pessoas que o teto é 10.000. Então vai ter coisas, essa pessoa que o teto dela é 10.000, vai ter coisas para baixo que vai irritar ela. Mas ela não vai perder a postura. Ela não vai perder o domínio. Ela não vai perder a compaixão. Ela não vai perder a paciência. Entende? Então, assim, na estrutura emocional, quem bateu 1 bilhão? Quem chegou em 1 bilhão? Estrutura emocional nessa régua aí. O único que chegou lá foi Jesus. Né? Estrutura emocional, nível à distância. 1 bilhão. Jesus teve irritabilidade? Jesus esteve irritado? Você acha que Jesus se irritou ou não se irritou? Se irritou ou não? Pensa Jesus entrando no templo, vendo os cambistas vendendo trem lá. Aí o que Jesus faz? Tá jogando tudo pro alto. Mas Jesus estava com estresse emocional? Não, Jesus estava irritado. Mas a estrutura emocional dele estava em dia. Lá em cima. Chegou e derrubou. Estava derrubando tudo. Entendendo na cara. Rompeu e foi embora. Pensa Jesus agora dormindo dentro do barco. Jesus fala para os discípulos, vamos atravessar para alta margem, pega um travesseirinho, deita lá na proa, na polpa, não lembro qual parte do barco era, bota o travesseirinho lá assim, ó, e vai dormir. Aí Jesus lá de boa, tirando um cochilo,
dando uma relaxadazinha, cansado de pregar a palavra, vários dias rodando. Aí os discípulos vão lá, mestre, 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 não se preocupe, queremos morrer, nos ajude. Aí Jesus levanta, vento, se aquieta, mar, se aquieta, todo mundo fica quieto. Aí o negócio para, aí Jesus olha para o lado, meus filhinhos venham cá. Até quando? Olha só, até quando serão homens de pequena fé? Você acha que Jesus estava de boa? Cara, eu tô andando com vocês, para um lado e para o outro, e vocês não entenderam ainda? Até quando vocês vão ser um homem de pequena... Oh, presta atenção, presta atenção. Aqueles homens ali já não criam em Jesus. Aqueles homens ali já não acreditavam em Jesus. Aquela palavra ali não era a palavra para salvação, presta atenção. Jesus não está falando para eles a respeito da salvação. Jesus estava falando para eles a respeito do reino. Que eles eram homens de pequena fé em visão ao reino, não para ser salvo. Tanto que vocês largaram tudo para caminhar comigo. Mas para o reino, a visão de vocês é pequena ainda. Por isso vocês são de pequena fé. Entendeu? Quer outra passagem? Jesus no Getsemane pega os discípulos, Pedro, Tiago, João, fala, vão comigo, vamos orar. Chegam os discípulos, deixam eles ali e se afastam um pouquinho para orar. Jesus começa a orar, faz aquela oração célebre que fala com Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está preocupado. Aí quando Jesus volta, como é que ele encontra os discípulos? Dormindo. Aí que Jesus fala com eles? Vocês estão dormindo, vocês estão cansados, né? Tudo bem, eu sei como é que é isso, também estou cansado. O que Jesus fala? Não é possível, cara. Vocês não podem velar comigo um minuto. Nós estamos passando por um problema, uma transição tão delicada, e vocês não conseguem velar comigo. Vocês não conseguem parar para refletir, para entender o que está acontecendo. Vocês não conseguem estar aqui. Não, mestre, perdão. Aí o mestre vira as costas e vai embora. O que eles fazem de novo? Eles dormem de novo, cara. Eles dormem de novo. Aí, o que você está em dia com a sua saúde emocional? Jesus poderia voltar, cara, quer saber? Pega, vão embora vocês. Eu não quero saber de nada. Vocês não conseguem entender o que está acontecendo. Eu, no lugar de Jesus, na estrutura emocional que eu tenho, eu ia mandar todo mundo se ferrar. Vai todo mundo para casa do chapéu, vai embora. Estou passando por uma situação aqui, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Na boa, não vou perder tempo com vocês. Essa é a minha estrutura emocional. Não espanava com eles ali rápido. Mas estrutura emocional de Jesus, nível de 1 milhão. Prestes a ser preso, suando, aflição, gota de sangue. Aí o cara vai lá e ainda irrita Jesus lá e toma um passa fora daquele violento. Mas Jesus não descarta ninguém. Então, a pessoa fala assim, eu estou estressada. Estresse, irritabilidade, normal, hein? Seu problema não é o estresse e a irritabilidade. Seu problema é sua estrutura emocional, sua régua emocional. Ela que não está aguentando. Aí sua régua emocional não aguenta, o que você faz? Você bate biela. Você destrói tudo. Entendeu? Você vai lá, procrastina, você vai lá e fica desorganizado, você vai lá e fica depressivo, você vai lá e entra debaixo da coberta, quer botar uma coberta assim em cima de você. Eu só quero chorar, porque hoje eu não estou muito afim de fazer nada. Bateu biela. Tá tudo certo. Você falou que aquele ali é o seu tamanhozinho e você não vai passar aquela fase. Lembra da cena que eu falei da mulher dando a luz?
Você vê que para ela romper, nossa, é assustador, porque isso, para ela romper de uma fase para outra, ela sair da fase aonde ela era uma gestante, para ela entrar na fase dela ser mãe, que pariu, que ganhou, trouxe o bebê no colo, você percebe a transição que ela teve que fazer? A dor que ela teve que entrar? Mudou o nível de estrutura emocional. Não tem como. Não tem como o nível ser o mesmo. O nível é outro. É outro nível de estrutura emocional. Então, toda vez que você está para poder passar para um próximo nível emocional, que tem um estresse, uma irritabilidade, você rói a corda, você solta. Ah, não estou aguentando. Não. Ah, não aguento isso não. Para de falar que você não aguenta. Olha lá a crença que eu falei. Se isolar total, Marcelo. Se isolar é um sinal de irritabilidade, é um sinal de que você bateu o seu teto emocional. Eu vou me isolar aqui, não quero saber de ninguém. Ninguém me liga, ninguém me fala, ninguém quer saber. Sabe qual era o meu teto emocional? Eu tinha um teto emocional no meu aniversário. Eu não gostava de fazer aniversário, não gostava de ter ninguém dando os parabéns. Sabe por quê? A pessoa vinha me dar os parabéns, aí ela me ligava. Lembra que ela tinha telefone em casa? Tinha telefone. Ô, Gustavo, ligando. Ô, parabéns aí, seu aniversário. Ah, que parabéns o quê? Você passou o ano inteiro sem falar comigo, sem mandar um oi, eu vou nos lugares, você nem me cumprimenta. Aí você tá me ligando hoje para me dar parabéns. Ah, quero saber de nada não. Pum. Ah, será? As pessoas falam, eu vou dar parabéns pro Gustavo ignorante. É nesse nível. Aí chamava na igreja, hoje o Gustavo tá fazendo aniversário, né? Vamos orar por ele aí. Não, não vou não. Eu não vou, passo o ano todo, você não me chama aí na frente. Ninguém quer saber de mim, ninguém quer falar comigo. Aí hoje, meu aniversário, você quer saber? É até emocional. Mas ninguém tem que saber mesmo, não. Ninguém tem que falar com você mesmo, não. Sabe por que a pessoa não fala? Relevância. Sabe o que vai fazer com a pessoa falar com você mais vezes? É o quanto que você é relevante para ela. Presta atenção nisso. Eu falo com a minha esposa toda hora. Tem dia até que eu não falo com ela, tadinho. Que eu passo lá. Eu tô, às vezes, tão apegado lá, fazendo algumas coisas, trabalhando, que eu não mando mensagem, às vezes, para ela. Aí eu botei lá no meu telefone para despertar, para eu mandar mensagem para ela. Ah, por que tem gente que você não manda mensagem? Você não liga? Você não fala? Porque o nível de relevância dela é baixo. Então, o que você tem que fazer para as pessoas que vão mandar mensagem para você? Quem vai mandar mais mensagem para você durante o dia? Seu primo, que não faz nenhum projeto, não tem nenhum nada desenvolvendo com você? Ou uma pessoa que está trabalhando e construindo algo contigo? Você presta atenção que essa pessoa que está construindo algo com você, ela tem um nível de relevância maior com você. Então, ela precisa mais de você, você precisa mais dela. Seu primo não está precisando de você, nem você precisando dele. Por isso que não vai te mandar mensagem. Relevância. Tem que entender. Nossa, fazer essa matéria aqui era pesado, entender relevância. Então, seu estresse, sua irritabilidade está ali. Entendeu? Aí não vai fluir, não vai dar certo, não vai romper. Ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação excessiva. Preocupação excessiva. Quem é que não tem preocupação? Quem está falando que não tem preocupação é mentiroso. Todo mundo está preocupado. Mas você não pode ter preocupação excessiva. Quando a Bíblia diz assim, ó, não andeis ansioso com coisa alguma, ela está dizendo para você não pegar a sua preocupação excessiva, você pegar e ficar preso naquilo ali, ao ponto de você não conseguir romper. Então, isso é uma preocupação excessiva. Excessivamente preso. Ali, você está ali, esmerilhando naquilo que não era para estar fazendo agora. Não era. O nível de preocupação está desproporcional com o momento.
O nível de preocupação está desproporcional com a realidade. O nível de preocupação está desproporcional com o fato. Talvez o problema para ser resolvido daqui a 3 meses. Aí você está preocupado. Aí sabe por que você não consegue assumir risco? Por causa da ansiedade. Olha só porque que tem gente... Lembra da crença que eu falei do risco? Tem gente que não consegue assumir risco por causa da ansiedade. Por quê? Porque ela já está aqui hoje pensando como é que ela vai dar conta do risco que tem que ser resolvido daqui a 30 dias. Ela fala, não tem como, não dá, não sei o quê, não vou fazer, não vai dar certo. A pessoa começa aqui dentro, ela morrer, sabe? Entrar em tique, começar a falhar aqui, a Biela. Não vai, não vou conseguir e tal, porque lá eu tenho que fazer. Rapaz, 30 dias. Você dá conta de 30 dias. Viver um dia de cada vez. Lembra da tarefa, lembra da aula que eu acabei de falar para você aqui, ó, da matéria? Passado, presente, futuro. Aí a pessoa está na ansiedade, está presa onde? No futuro. Ela está olhando para o futuro e fala assim, ela está olhando para o futuro com a mente que ela tem no passado e sem executar no presente. Olha só como é que a pessoa ela está. Ela está olhando para o futuro com a mentalidade que ela tem no passado. Olha como é que você está projetando o futuro. Eu estou olhando o meu futuro com a mentalidade que eu tenho no passado. Aí eu faço o que agora no presente? Eu não faço nada. Aquele futuro, ele nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer um futuro maravilhoso. Porque eu estou exatamente fazendo isso. Projeto o meu futuro e falo assim, não tem como. Eu não vou dar conta. Como é que você sabe que não vai dar conta? Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Então eu não vou dar conta. Não vou conseguir, não vai ser possível. Não tem como chegar, não dá. Então, quando você começa a ter uma crença forte contra a ansiedade, você começa a construir um novo padrão, um novo estilo de vida. Você reduz o estresse, você reduz a ansiedade, você promove pensamentos coesos, calmos, pensamentos que vão fazer você evoluir, chegar onde você tem que chegar. Percebe como é que vai mudando o cenário. O cenário muda, a realidade muda. Os seus hábitos vão ser hábitos o quê? Mais saudáveis. Você vai conseguir praticar esporte, você vai conseguir relaxar o seu corpo, você vai conseguir se alimentar de forma mais balanceada. O que faz as pessoas hoje não comer bem? É o estresse e a ansiedade. Ah, eu preciso de um chocolate. Ah, eu preciso daqui. Você não precisa. Não precisa disso. Por que a vida está indo dessa forma? Por causa do estresse e da ansiedade. Por que você quer, às vezes, você quer parar? Por causa do estresse e da ansiedade. Por que às vezes você quer parar na frente da TV e ficar assistindo Netflix? Por causa do estresse e da ansiedade. Você está estressado, você está ansioso. E aí você fica preso. Entendeu? Então, assim, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver essas crenças. Você sabe quanto eu trouxe 4 crenças para você? Hoje eu trouxe mais 4. Eu tinha até mais para falar aqui. Então a gente precisa desenvolver isso. Deu para entender? Vai, manda a pergunta aí, Nath. Você já está formulando ela. Manda a pergunta aí. Eu estava contando aqui como que eu escrevi as crenças aqui, a crença da autoestima, da autoconfiança, a ansiedade, o estresse, é isso? Ansiedade e estresse. Isso. Vou formular aqui que eu não quero errar na pergunta para não entender errado. Vai, Marcelo. Manda aí, Marcelo, a pergunta. Cadê Edmilson? Por que que... Tá, é a minha pergunta. Desculpa aí, já que sumiram, eu vou conversar. Então, Gustavo, bem interessante a parte que você disse aqui, que o valor não está no que a gente ganha, e sim quem a gente está. Por que que a gente altera
a emoção quando a gente tem algo de valor. Tem, tipo assim, ganha mais, por exemplo. Por exemplo, eu sinto a total diferença. Tipo, quando eu ganho muito dinheiro, eu me sinto mais, sabe? Mais confiante, me sinto mais. E isso aí quer dizer que como é que diz? Como é que diz? Eu tô colocando o meu valor no material. Como é que eu faço para que isso não aconteça? É a conexão com Deus? Não sei se eu formulei bem, mas eu percebi. Ó, você perguntou isso, ó. Quando eu tenho mais dinheiro, eu me sinto mais confiante no por ter aquele dinheiro. Então eu consigo andar de forma mais firme, eu consigo andar com o meu peito mais estufado, eu consigo pensar. Perfeito. O que acontece? Acontece que o dinheiro ele tomou uma parte do seu coração. Por isso que está acontecendo isso. O fato é, todo mundo precisa, mas precisar é uma coisa. Agora, eu depender é outra. Se você não muda isso, você não sai da posição de dependência. Qual é a diferença entre depender e precisar? A pessoa que depende, que se ela não consegue fazer nada. Ela depende daquilo. E a pessoa que precisa, ela entende o significado daquilo ali. Ela precisa daquilo ali. Mas se ela não tiver aquilo ali, ela não está presa. Vou te dar um exemplo. Você sabia que dinheiro não existe, não sabia? Dinheiro não existe. Ah, não, Gustavo, dinheiro existe. Não, não. Dinheiro não existe. O que existe é a unidade monetária de valor. E por que passou a existir unidade monetária de valor? Porque existia uma coisa chamada escambo. Escambo. O que era o escambo? Era a troca entre as pessoas. E o escambo ele acontecia em cima de habilidade. Presta atenção. Escambo acontecia em cima de habilidade. Então, eu tinha a habilidade de cuidar da terra, você tinha a habilidade de cuidar do gado, então eu gerava fruto da terra, você gerava alimento do gado, e nós nos encontrávamos e trocávamos. Eu trocava alimento da terra pelo alimento do gado. A gente fazia essa troca. Depois a gente começou a fazer a troca com o quê? Com roupa. Depois nós fomos fazendo troca. Então era em cima de habilidade. Eu tinha habilidade com uma coisa, você tinha habilidade com outra coisa e a gente trocava. Entendeu? Então o que começou a fazer? A gente começou a ter uma necessidade o seguinte. Bom, você tem carne e eu tenho roupa. Só que eu preciso de carne e você não precisa de roupa. Aí eu tinha que arrumar uma coisa que você quer para poder trocar com você. Aí eu ia lá, trocava a roupa que eu tenho com uma pessoa que tem trigo, trazia o trigo e trocava com você o trigo pela carne. E você não precisava de roupa. O pessoal percebeu que precisava expandir isso. Entende? Senão eles iam ficar muito limitados. Eu ia ficar limitado a só tu fazer a troca com você. Ah, você não tem aquilo. Não, então assim, começou a ficar expandido. Isso aqui é história, presta atenção. Então, inventou-se uma coisa chamada pecúlia. O que era pecúlia? Era algo que eu trocava por uma única coisa, e aquela única coisa eu trocava com você. Percebe? Olha o processo de transição. Eu pegava aquela pecúlia, eu trocava pela pecúlia, você me dava a pecúlia, e eu pegava aquela pecúlia e trocava com aquilo que você queria. Então, o que foi começando a construir? A gente foi tendo aquela ali como base. Qual era a pecúlia que eles começaram a fazer isso? O ouro
e a prata. Entendeu? Então você tinha ali o ouro. Então vamos dar, se eu vou te dar tantas cabeças de gado, você vai me dar 3, 4 moedas de ouro. Aí eu pegava aquelas 3, 4 moedas de ouro e eu trocava por uma terra, uma fazenda. Eu trocava por uma casa, eu trocava por uma charrete, eu trocava. Então eu trocava. Porque eu tinha habilidade de fazer tal coisa, você tinha habilidade, eu pegava, fazia essa troca. Hoje, aí para onde que foi? Não, calma, vamos devagar aqui. As pessoas que começaram a trabalhar, elas começaram a perceber que vamos criar algo que possa ser simplificado, em vez de ser a prata e o ouro, nós vamos dar saca de sal. A pessoa ia trabalhar, então ela trabalhava, em vez de eu trocar com você o ouro e com a prata, elas começavam a fazer a troca também com saca de sal. Então você tinha 3 pecúlias: o ouro, a prata e a saca de sal. Então quem estava em dono de fazenda com dono de fazenda, eles trocavam entre prata e ouro. Mas o dono de fazenda precisava botar alguém para trabalhar para ele, o dono de fazenda não ia dar o ouro para a pessoa. Entende? Ele ia dar uma saca de sal. A saca de sal, o cara ia lá na quermésia e dava a saca de sal e comprava comida. Ele dava a saca de sal e comprava lá a roupa. O sal começou a ser aquilo que é mais utilizado. Você está entendendo? Como pecúlia. Era o mais utilizado. Por isso que, a partir daí, surgiu o nome de salário. Salário veio da conotação da saca de sal. A origem era a saca de sal. Por isso que dá o nome de salário. Então, você tinha o sal, se transformou no salário. E o ouro e a prata virou o quê? Unidade monetária de valor. Virou o dinheiro. Tanto a prata como o ouro ganharam uma moeda. Eles colocaram em moeda, que era a moeda referente a cada país. Aí você tem no Brasil o real, aí na Europa o euro, nos Estados Unidos o dólar. E aí o dólar hoje é a moeda regulamentadora de todas as outras moedas. É a linha zero, tanto para cima quanto para baixo. Antigamente, qual era a moeda reguladora? Era o ouro. Você tinha para cima ou para baixo. Não tinha nada maior que o ouro. Era só para baixo. Era o ouro, era a prata, era o salário. Aí você tinha lá a vaca, a galinha, era tudo isso. Então, mas todas essas outras coisas, elas tinham a ver com o quê? Com a habilidade. Entendeu? Você tratava de algo, você gerava a sua habilidade, você pegava a habilidade e trocava por uma outra coisa. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. Você emprega a sua habilidade para alguém e essa pessoa, você dá a sua habilidade para alguém e essa pessoa ela vai te dar a unidade monetária de valor, que se chama dinheiro. Aí você faz a troca. Aí você pega o dinheiro que a pessoa te deu, que você conseguiu aquele dinheiro pela sua habilidade, e você vai lá e troca por uma outra coisa. Aí você compra uma bolsa, compra um vestido, compra não sei o quê. Só que o vestido não é a habilidade de uma pessoa para poder fazer a roupa. Você presta atenção, você vai lá e paga a menina para fazer as suas unhas. Você não tá pagando a unha. Você está pagando a habilidade dela de fazer a unha. Aí você dá o dinheiro para ela. Só que você poderia dar uma outra coisa, não poderia? Ela, de repente, você quer fazer a unha. Só que você trabalha, faz cabelo. Aí você fala com ela, não, você faz a minha unha que eu faço o seu cabelo. Rolou dinheiro ali? Não, hein? Rolou aqui de novo, troca de habilidade. Então, quando eu pego o dinheiro e eu fico preso, se eu tenho dinheiro, eu tenho. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Não, o que eu preciso fazer?
O dinheiro é energia de troca. Escreva assim, ó, dinheiro é energia de troca. Então eu preciso ter habilidade, desenvolver habilidade. Segundo, eu preciso ter habilidade de trocar. Essa habilidade de trocar, ela vai ser a habilidade de negociar as minhas habilidades pela pecúlia que você carrega, pela unidade monetária de valor que você tem. Entendeu? Aí o que a pessoa vai fazer? Não, eu subo meu nível de habilidade, automaticamente eu vou cobrar mais pela habilidade que eu carrego. Ah, não, mas eu não quero essa habilidade. Não, então você vai procurar alguém que tem uma habilidade inferior e você vai pagar menos. Você percebe como é que eu acabei de desenhar para você o mercado financeiro? É isso, o mercado econômico funciona exatamente assim. Agora, por que eu fico assim quando eu estou sem dinheiro? Porque eu não entendi que aquilo ali falta trocar habilidade. Eu tenho que desenvolver habilidade, pegar minha habilidade, trocar por dinheiro. Aí eu vou pegar e desenvolver mais habilidade, trocar minha habilidade por dinheiro. Eu desenvolvo mais habilidade, troco minha habilidade por dinheiro. Eu desenvolvo agora a habilidade de empreender. Empreender é diferente de ser empresário. Você sabe disso? Quantas pessoas empreendem? Mas nem todos os empreendedores são empresários. Por quê? Porque essa pessoa não tem habilidade de empresariar. Ela tem um desejo de empreender, de vender, de negociar e tal. Não, ela vai lá e empreende. Mas ela ainda não tem habilidade de empresário. Por isso que a quantidade de grana que ela recebe é menos do que o empresário. Entendeu? Então, quando a pessoa se sente Não, mas mal, a sua pergunta foi, vou voltar na sua pergunta. Eu contei uma história para você, rodei, dei uma volta no planeta. Então, essa pergunta foi, por que quando eu não tenho dinheiro, eu me sinto mal? E quando eu tenho dinheiro, eu me sinto bem? Você está presa na unidade monetária de valor. Você tem que estar presa na habilidade. Entendeu? A habilidade, ela está com você. Se você tem habilidade, não importa se você tem o dinheiro ou não, você tem a habilidade. A habilidade está aí. Talvez o que está faltando agora é a habilidade de negociar a habilidade que você tem, que é vender. e na questão da frequência também, eu percebi a total diferença. Tipo, ano passado eu fui 2 vezes, né? Eu fui ao CIS e os meus resultados foram totalmente diferentes dos resultados que eu estou tendo esse ano. Esse ano eu não pude estar presente, nenhuma assim, mentoria assim, presencial, e eu percebi a diferença nisso também. Tipo, sabe, sei lá, a autoestima é outra. Por quê? Por que que é A hora que você acabou de falar assim, a autoestima era. O outra? que é autoestima? Eu venho falar do valor que você tem. E o que é isso? O valor que você tem? Suas habilidades. Sua autoestima estava outra. Você não estava nem aí para nada. Ah, não tem dinheiro, não dane-se, eu tenho dinheiro. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu vou fazer, eu vou sentar lá e faço. Acabou. Você não estava presa em não ter. A sua autoestima baixou porque você parou de olhar para as habilidades que você carrega. Sabe um grande exercício para você fazer? Listar as suas habilidades. Já listou suas habilidades? Você vai ver quanta coisa que você sabe fazer. Quanta coisa você carrega. Entendeu? Então, assim, é exatamente o que você disse. Não, a minha autoestima era outra. Óbvio que a autoestima era outra. Você está com outra autoestima, você tem outro resultado. Você se enxerga diferente. Você se enxerga diferente. Você se posiciona de maneira diferente. Você anda de forma diferente. Aí eu pergunto para você, como é que vocês andam? Já fez uma leitura da forma de vocês andarem, da forma de vocês pisarem no chão? Já fez essa leitura? Dá uma olhadinha na forma que vocês andam. Cara, eu tô ajustando a minha forma de andar.
Tem 3 anos que eu estou ajustando a minha forma de andar. Eu tenho que andar. Como é que eu ando? Eu sempre crio a imagem do leão andando. O leão não faz barulho, o leão não corre, o leão não. O leão vai andando pisando firme. Vê se dá para segurar um pouquinho, Marcelão, para a gente finalizar já. Você falou que vai ter que sair, mas se não tiver como, Brasil. Entendeu? Então, assim, a autoestima, ela vai falar do valor que você carrega. E o valor está nas habilidades que você tem. Quantas são as suas habilidades? Aí você olha isso. Aí você quer expandir mais o valor que você tem, você olha para as coisas que você possui. A vida, os órgãos, a família, tudo. Aí você vai aumentar mais ainda a sua autoestima. Ah, mas eu queria um carro. Não, óbvio que você aumenta a sua habilidade e daqui a pouco você tem condição de comprar um carro. Você entende que o cara que está andando de avião, ele tem mais habilidade do que o cara que está andando de carro? O cara está andando de helicóptero, passa aqui nessa marginal aqui, marginal Tietê, cara, helicóptero passando para cima e para baixo. E eu de carro. Obrigado, Jesus. O trânsito parado. E o cara tá assim, ó. O que o cara tem? O cara tem mais habilidade que eu. Por isso que ele tá aqui de carro, aqui, ó. De helicóptero passando aqui em cima. Na hora de uma conversa, você sente que ele vai trazer todas essas habilidades dele para a mesa. Aí, se ele trouxer mais habilidade dele para a mesa, o que vai acontecer? Ele vai ter autoestima mais elevada. Ah, óbvio que aí você tem que ter habilidade de negociação, uma habilidade de persuasão para tentar furar esse balãozinho para fazer esse cara descer para você conseguir falar com ele. Entendeu? E vai subindo devagar. Tá? Mas foca nas habilidades que vai dar certo. Vai, manda a pergunta aí. Anne, Keila. Vamos fazer oração então. Que horas tem? Vou mandar a tarefa para vocês lá no grupo. Mas assim, ó, uma boa tarefa para vocês, extra, listar as habilidades que você carrega. Listar as habilidades. Habilidade de falar. Ontem eu chamei minha esposa também para fazer o desafio das lives. Fazer aí uns 30 dias de live. O Espírito Santo tá tocando o coração dela. Ela falou, não gosto de falar muito, não. Eu falei, vai sem gostar mesmo. Ah, não gosto, não. Pessoas foi então, é isso aí que você precisa. Entendeu? Pega as suas habilidades e vai desenvolver. O Marcelo é motorista. É uma habilidade. Entendeu? Entende que o valor vem disso? Aí eu pergunto você, motorista de quê? Categoria A, B, C, D, E. Qual é a sua categoria, Marcelo? É D. D. Categoria D pode dirigir caminhão até de 1 eixo ou 2 eixos, se não me engano. 2 eixos. Acho que é até 2. É. Agora, você pode dirigir uma Vamos carreta? dirigir carreta. Hã? Você pode dirigir uma carreta? Não. Mas você sabe dirigir, não sabe? Sei. Sabe que há uma diferença entre saber e poder? Ele tem a habilidade de dirigir uma carreta, só que ele não tem a credencial para dirigir a carreta. Isso. Ele não tem algo que credencie ele. O que é isso? Ele tem que passar pelo processo de ser credenciado. Então, assim, o que às vezes falta na pessoa é se credenciar na habilidade. Ela sabe fazer bolo, mas ela nunca viveu, ela nunca pegou o bolo para vender. São coisas diferentes. Fazer bolo e vender bolo. Fazer comida e vender comida. É diferente. Uma coisa é você ter uma habilidade para você pegar uma carreta daqui, tirar dali, botar para lá, socorrer. Outra coisa é você ter a habilidade de pegar uma carreta para sair e fazer um Rio-São Paulo. Fazer um São Paulo Nordeste. Aí você não tem que ter só habilidade, você tem que ter a credencial. Credencial, é. Você tem que ter ali, Papel, né? Não, me preparei, tenho essa credencial. Ah, Gustavo, é a experiência? Não, a experiência é com o tempo.
Tem habilidade, credencial e experiência. Percebe que é uma subida, uma crescência? Então, assim, tem habilidade? Tem. Aí vai para credencial, hein? Vai se credenciar, vai ganhar um peso naquilo ali. O que eu fui fazer? Eu tinha habilidade de venda. Habilidade de venda. O que eu fui fazer? Eu fui me credenciar. Fiz um curso de formação de venda. Me formei em gestor comercial. Eu sou formado nisso. Então, o que é isso? Credencial. A credencial ela não serve para mim, ela serve para as outras pessoas. E aí você também tem agora a experiência. Olha só. Aí eu estou agora cuidando de pessoas, tratando pessoas, fazendo desenvolvimento de pessoas. Aí eu agora estou buscando outra credencial, uma pós-graduação em neurociência e gestão comportamental. Aí imagina, o que é isso? Mais uma credencial. Mas como é que você fala, você aprende, você tá, qual é a sua base? Não, isso aqui, ó, sou formado nisso. Cadê sua carteirinha? Está aqui, ó. É credencial. Tem credencial. Você tem experiência? Também tem experiência. Eu já tratei fulano, beltrano, ciclano, resultados, isso, pronto. Então, você tem habilidade, você tem credencial, você tem experiência. Mas se eu não consigo enxergar nem habilidade, como que eu vou buscar a credencial? Faz sentido? Buscar uma credencial de algo que eu não sou habilidoso? Entendeu? Como é que um jogador vai se tornar profissional se ele não tem habilidade nem para jogar? Ele não vai ser profissional de uma coisa que ele nem faz. Percebe? Que é a evolução. A Nath tem a habilidade de ser traded. Aí agora ela já tem a credencial para ser, e já tem a conta. E agora está evoluindo para ter a experiência. Olha para onde você está indo. Olha o patamar. Você entendeu? Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro. É igual um motorista que tem a categoria D e está desempregado. O que ele precisa fazer? Ele precisa agora negociar, ele precisa comunicar, ele precisa aprender a falar, ele precisa atrair empresas que têm interesse de contratar ele. Isso é outra habilidade. Manda pergunta aí, Keila, que levantou a mão aí. Como aumentar o meu teto de ganho? Aumentando sua estrutura emocional e suas habilidades. E como que aumenta a estrutura emocional? Entrando em novos desafios, se comprometendo assumindo mais risco, vivendo novas experiências, fazendo novas conexões. Tem que ter um rolezinho. Entendeu? O emocional é sempre o mais desafiador, mas é o mais compensador, né? É onde está a sua estrutura. Seu emocional, ele vai te dar o seu teto. Não estava conversando lá, o Diego deu uma matéria lá, Diego Vicente. Aí ele falou que ele tinha uma aluna dele, a aluna dele estava desanimada, não estava indo para as aulas, não estava frequentando as aulas, não estava fazendo as coisas. Aí ele ligou para ela e falou assim: "Ei, minha filha, o que foi? Que você está sumida e tal?" Aí ela: não estou aguentando, eu tô com os problemas aqui, tô com uma dívida de 50 mil reais, eu não sei como que eu vou pagar. 50 mil reais e tal, 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 tal. Ele falou assim: deixa eu te falar, qual o tamanho da minha dívida aqui na empresa? Ele falou: tô com a dívida de 7,5 milhões. Você está com dívida de 50 mil e está batendo biela. Percebe que ela de 50 mil ela bateu o teto? Aí ele falou isso. De noite, o Pablo Marçal entrou, ele estava falando sobre venda, ele falou assim: eu confio muito mais num cara que tem uma dívida de 1 milhão do que num cara que tem 1 milhão na conta. O cara que tem 1 milhão na conta, ele não entrou em desafio, ele não entrou em dificuldade, ele não se lançou. Ele conseguiu fazer 1 milhão. Mas ele não se lascou, ele não se arrebentou. Agora, o cara que tem 1 milhão de dívida, esse cara também é um cara de 1 milhão. Só que o saldo dele é negativo.
Só que ele tem muito mais estrutura, ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais resiliência, ele tem muito mais habilidade, ele tem muito mais história. E talvez ele tenha muito mais... O caráter dele já está provado. Presta atenção. Então, assim, tô nem aí se você deve. Tem muito mais valor a sua dívida do que seu saldo. Nossa, isso é assustador. Muito mais valor a sua dívida do que seu saldo, porque a sua dívida fala do tamanho do valor que você enxerga em você, da sua capacidade de fazer. Talvez o que faltou foi habilidade para não dar errado. E agora você aprendeu, você ajustou e você foi embora. E está resolvido. Agora, a pessoa, ela tem lá o dinheiro no banco lá, isso aqui eu juntei das minhas economias durante os meus 30 anos aí. Aí quanto que ela tem? 100 mil reais. Cara, esses 100 mil reais não vale nada. O que vale esses 100 mil reais? Só 100 mil. Só 100 mil. Outro dia a Marcele fez as contas, ela falou assim, você sabe quanto está a nossa dívida? Eu falei assim, eu sei. E aí, como é que você vai fazer? Eu falei, vamos pagar, ué. Senta, rola para frente, bota, estabelece o valor que vai pagar e tá tudo certo. Vou andar ansioso. Acabei de dar a matéria para você. Ansiedade, preocupação excessiva. Preciso. Ontem eu falei com ela sobre o valor da mentoria, que eu não tinha nem falado. Ela falou assim, você é louco. Você é maluco. Seu coração pediu para fazer. Sim. Mas, o máximo que pode acontecer é dar errado, né? Eu falei, é verdade. Então vai. O que é dar errado? É você assumir uma dívida que você fala assim, pô, não tô dando conta de pagar. E aí, o que você faz? Você tem noção que tem gente que não tem nem coragem de assumir? Qual o nome disso? Habilidade. Ah, não, Gustavo, isso é negligência. Cara, faz o seguinte, só vai. Só se lança. As pessoas não querem se lançar, elas querem que as coisas aconteçam e elas querem que Deus faça. A verdade é, as pessoas querem intervenção divina. Elas não querem ir lá e se lascar. Elas não querem ir lá se lascar. Ontem eu falei, cara, eu tinha que estar lá. O pessoal se encontrou ontem. Eu tinha que ter ido naquele café. Depois eu fiquei. Até brinquei com a minha esposa. Eu falei assim, não tem nem roupa para esse evento. Roupa que eu falo assim, roupa emocional para esse evento. Para vocês subir na frequência. Mas é a única forma de você subir é você se lascar mesmo. Tem que se ferrar. Então, assim, tem que subir o Keila, a estrutura emocional. A estrutura emocional são as decisões que você toma pela sua alma. Tá? Então, quais são os filmes que você pode ver, os livros que você pode ler, quais são as experiências que você pode entrar, quais são as conexões que você pode fazer, quais os problemas que você vai trazer para você, quais são os problemas que você vai criar, quais são as tretas que você vai criar para as outras pessoas, para você tomar pancada. Tem que fazer um negócio assim, entendeu? Tomar pancada de um lado do outro, sair da morosidade, de ter que só ter pessoas do seu lado te elogiando, não, tem que ter pessoas do seu lado te confrontando, pegando no seu pé, sendo. Não tem como. Sua estrutura emocional tem noção que Jesus ele teve uma comunidade inteira contra ele. Olha a quantidade de haters que Jesus teve. Inimigos. Quantos inimigos você tem? A gente ficar sabendo que uma pessoa falou mal da gente, você já fica o quê? Falou mal de mim, eu não sou isso, eu não sou isso. Deus sabe do meu coração. Você já fica daqui, já aflito. Mas imagine inimigo. O que é inimigo? Querer a sua morte. Você sabia que tem gente que quer que você morra? Aí eu falo pra você, quantos processos na justiça você tem de pessoas que ganharam inimizade contra você, que foi lá e te processou, botou na justiça?
Quantos você tem? Vai ver quantos que o Marçal tem. Quantos processos o Marçal tem. Quantas acusações ele tem. A acusação que ele carrega de ter feito um cara morrer. Quantos processos de pessoas que largaram tudo para fazer aquilo que ele falou e não deu certo, e aquilo que ele disse, e a pessoa botando ele na justiça e processa ele. E tem gente que processou e ganhou. Ele tem que tirar dinheiro do bolso e pagar. Olha o nível de estrutura. Aí você fala, cara, pô, esse cara é fera, né? Olha a estrutura emocional. O problema é que o cara entra. Tem noção? O cara cresceu por causa dos problemas, por causa da pancada. Nós estávamos ontem lá, aí ele falou lá, o cara falou assim, eu me batizei e tal. Aí ele, pessoal, você sabe, sabe o que significa IP? Método IP? Aí o pessoal, não, ele falou, Igreja do Marçal. Eu falei, pô, você já não gosta. Você já não gosta de uma treta, né? Ele olhou pra mim e falou, irmão, você acha que eu tô fazendo o quê, cara? Tem que dar lenha pra queimar, esse pessoal precisa falar de mim. Deixa eles estão muito quietinhos, eu quero ver os 5 pegando fogo. Método IP, Igreja do Marçal, paga 20 mil e vem se batizar. Ele falou isso. Aí ele, eu quero pôr lenha na fogueira, eu quero que vocês gastem energia ali falando de mim. Você vê a estrutura emocional do cara. Não tem como você subir o nível se não tiver. Eu fui numa audiência na semana passada, e a menina botou a empresa na justiça, e ela bota a empresa na justiça e ela cita meu nome do início ao fim no processo, falando mal de mim. Tá. Aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei de volta na empresa, que eu fiquei sabendo de tudo, o coração até aperta. Eu só falo, cara, é muita indignação. Não é possível isso. Entendeu? Aí eu pensei o seguinte, cara, é só o primeiro. Que venham os próximos. Amém. É só o primeiro. Você imagina você ter mais 10, 20, 30, 50 processos que estiver rolando assim, falando seu nome. Aí você está rompendo com muita força. Fizeram com Jesus. Você entende o que é estrutura emocional? Você precisa subir, você tem que ir entrando em mais problemas. Entendeu? Na frente do juiz. Quantas vezes você sentou na frente do juiz para poder dar satisfação, explicação sobre alguma coisa? A boca seca, a garganta trava. Se você mentir, você tem condição de sair daqui preso. Você não pode mentir. Quantas vezes você foi lá? Esses últimos 3 meses aí, 6 meses, cara, todo mês eu tava de frente do juiz lá falando. A primeira vez que eu fui, parecia que a minha alma ia sair do corpo, a mão suava, porque você nunca tinha vivido aquela experiência de entrar lá, sentar de frente do juiz e falar. Aí semana passada eu fui, já estava acostumado aí. Aí você sente de novo, aí um negócio pegando, você fala, caramba, que negócio doido, deixa eu fazer o controle emocional aqui. Não aceito isso não. Aí respira, só na raiva, vai lá. E você vai falando, na hora que você vai falando, parece que o ar vai saindo de você. Não, que doideira, que bagulho doido. Eu falo, cara, tem que vir mais vezes nisso aqui. Tem que vir mais vezes nisso aqui, para poder pegar mais bagagem. Entende? A estrutura emocional tem que crescer. Não tem jeito. Tem que crescer. Para crescer, você tem que entrar em treta. Fechou? Manda. Quem levantou a mão aí? Fala aí, querido. Então, que você falou de pessoas que batem a biela, né? Que entra no seu teto, atinge o teto emocional, né? E aí o Miro falou que um sinais também pode ser o isolamento, que a pessoa se isola. E aí eu queria saber como que eu lido com uma pessoa assim, né? Que se isola. No caso, a gente tem uma amiga que ela tem essa questão, quando ela passa por um problema, ela se isola, ela não responde mensagens, para de ir para a igreja, e aí não sai, assim, mas ela vai para o trabalho, né, no dia a dia dela trabalho e tal, vai para academia, só que ela se afasta, se isola, tem outra amiga que fica mandando mensagem, né, tentando fazer com que ela volte, mas eu particularmente também já mandei, mas eu acabei parando, porque não tem respostas, então
que você acha? Como lidar? Vitimismo. Vitimismo. Ela acontece algo, ela se sente mal pelo aquilo que acontece, mas a forma dela se sentir bem é as pessoas procurando, dando atenção para ela. Ela se fazendo de vítima, ela ganha a atenção que ela queria, que era a relevância que ela passa a ter para as outras pessoas que estão à sua volta. Isso é vitimismo, entendeu? Tem que chamar ela e falar, cara, você não precisa passar por esse caminho. Se você quiser, eu vou te deixar à vontade, entendeu? Se você precisar de mim, eu venho para dentro da sua casa para te ajudar, para fazer o que for preciso, mas assim, eu não vou ficar te empurrando, não. Eu estou aqui Uhum. com você, mas eu não vou te empurrar. Não precisa fazer de vítima, não precisa pegar o problema e ficar carregando o problema com você. Esquece o problema. Ah, mas, cara, tá, aconteceu isso. Me fala o que que aconteceu. Aprendi isso aqui com um dos donos lá da empresa que eu trabalhava com ele. Você pegava aquilo que aconteceu e aí a pessoa falava, pô, aconteceu isso. Contava para ele tudo, ele te ouvia assim, cerca de 1 hora. Isso, assim, tá. Mas e o que que você quer fazer? Ah, não quero fazer nada. Então fechou, velho. Não quer fazer nada, fica aí. Assim, é a melhor coisa que você poderia fazer? Não, não é. Falei, então tem que ver o que você quer. Entendi. Você É, entendeu? no caso dela, ela meio que não responde, entendeu? Não, Não... mas isso aí quando encontrar com ela pessoalmente. Tá, o que que houve? O que que tá acontecendo que você tá sumida? Você não apareceu? Ah, não é nada não. Não é nada não. Você é doida? Você não é doida. Não é nada, você não responde, você não vem, você não fala, você não tá aqui, não é nada. Tem alguma coisa acontecendo. O que que aconteceu? Ah, ela vai falar. Aconteceu isso, assim. O problema é que a gente não quer pegar um problema para resolver. Se você for falar com ela, você tem que entrar para resolver. Ó, aconteceu isso, então me fala o que está acontecendo. Isso, tá acontecendo assim. Tá, aí você pergunta, e aí, o que que você quer fazer? Ah, não quero fazer nada não, quero ficar isolado, quero ficar no meu canto, quero deixar para lá, tá? Vai resolver o problema se você fizer isso? Não, não vai resolver, mas eu vou me sentir bem. Ah, então fechou, hein? Então você tá bem, né? Tô bem. Então fechou, já é. É o que ela É. escolheu. É o que ela Uhum. escolheu. Sim. Não vou tirar ela da onde ela escolheu. Mas também não vou virar É. as costas. Ah, não, que eu fiquei chateada, a fulana fez isso, falou aquilo, eu me senti mal. Ah, na maioria das vezes é porque a pessoa fica chateada, não foi com o que os outros dizem, tá? É porque ela não conseguiu responder aquilo que a pessoa indagou ou questionou ou afrontou ela na frente de alguém. E ela não deu conta de corresponder. Então ela tá chateada, não é com o outro, ela tá chateada com ela. O problema é ela. Ela tá se fazendo, aí ela se faz de vítima. Ela si próprio, ela mesma está se vitimizando. Quer dizer, ela está cobrando dela uma postura que ela deveria ter tido e ela não conseguiu ter. Esse é o rolê. Aí ela precisa virar a chave e falar, cara, você não falou com a menina na hora, esquece. O que você queria ter falado? Ah, eu queria ter falado assim. Então fala comigo, vai lá. Aciona a raiva aí. Aí ensina ela a acionar a raiva. Vai, liga essa raiva aí. Fala comigo o que você queria ter dito pra ela. Vai, quiser xingar, xinga. Aí ela vai lá e xinga. Você é isso, é aquilo. Tá, agora respira fundo. Eu vou te dar um abraço. Quando você der um abraço, eu vou contar até 3. Você vai dar o maior grito que você podia dar, entendeu? Vamos lá. 1, 2, 3, dá um abraço. Grita agora. Pronto. Como é que você tá? Respira. Tá melhor? Ó, entenda, você é amada, você é linda, você é maravilhosa. O Senhor te ama. Ele morreu na cruz por você e tá aqui para te salvar. Levanta sua cabeça. Não deixa ninguém mais sufocar o seu coração, muito menos você. Amém? Amém. Então tá bom, vambora. Levanta. Acabou. E você foi lá e desbloqueou a mulher. Acabei de mostrar para você um desbloqueio que você pode fazer. Entendeu? Manda ela fazer aquilo que ela queria fazer, quer fazer. Quer dar um soco na cara dela. Dá um soco na parede. Ela não fala para você, para ela dar em você. Entendeu? Eu vou falar para ela, manda ela dar na parede. Mas se fosse comigo, eu falaria, dá em mim então um soco. Vai, dá em mim o soco que você queria dar. Aí a pessoa vai descontar, ela não vai. Aí ela vai, acorda e dá o grito, abraça você, e aí você faz ela gritar, depois você dá para ela o comando de quem ela é, fala do valor que ela carrega, da essência que está dentro dela. Fala que ela não deixar nunca mais ninguém fazer isso com ela, levantar a cabeça e vai embora. Resolvido um problema. Mais uma alma salva. Salva da opressão, da depressão.
salva da depressão. É isso que aconteceu. Fechou? Caramba, pessoal, 7h40. Acordei hoje com um motorzinho ligado. Vamos orar aí. Fecha os olhos. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que não tem fim. Obrigado pela tua mão que tem nos guardado, nos fortalecido, nos edificado. Obrigado porque mais um dia que o Senhor nos acrescentou, mais um dia que o Senhor nos renovou, mais um dia que nós podemos desfrutar da tua graça e da tua presença. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar sabedoria e nos dar direção em tudo aquilo que nós iremos fazer e para onde nós iremos ir. Que esse possa ser um dia do extraordinário do Senhor na nossa vida. Que nós possamos viver a tua grandeza e a tua graça. Pai, colocamos esse dia aos teus cuidados. Impulsiona o nosso espírito. A nossa alma está doida para sair correndo, para gritar. Mas a carne ainda é fraca. Ah, Deus, grande vai ser o dia quando esse corpo vai ser glorificado. Esse corpo vai ser trocado. Ele vai conseguir acompanhar tudo aquilo que a nossa alma ela deseja viver. E nós queremos isso. Mas eu quero, Senhor, e eu quero levantar, e eu quero pedir ao Senhor que levante pessoas que entendem a visão do reino, do que é ser governante, que é governar. Governar sobre as suas vontades, governar sobre os seus desejos, governar sobre os prazeres desse mundo, governar sobre cada passo que vão estar dando. Que o Senhor possa trazer a direção do teu Espírito sobre a vida de cada um. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá força, renova a nossa fé, a nossa esperança. É o que eu te peço, oh Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um bom dia esse, gente. Vamos dar um print aí. Bom dia para vocês aí. Vamos embora, vou botar o print lá no grupo. Um excelente domingo para todos e hoje foi a aula de número o quê? 54? 54? Tá Número acabando. 54. 54. Uau, tá acabando. Vamos para cima. Tchau, tchau. Fica com Deus.